Threads são importantíssimas porque elas aumentam a performance, elas aumentam o desempenho no sistema. E performance é necessária, é muito importante para que nós consigamos alcançar o objetivo de design de transparência. Aquele objetivo de design que nós comentamos lá em aulas anteriores. Mas o que são threads? E por que as threads aumentam o desempenho? Por que esse desempenho é aumentado mesmo? Primeiro, nós precisamos lembrar do conceito de tarefas. Uma tarefa ela é definida como sendo a execução de um fluxo sequencial de instruções. Então, um conjunto de instruções e, sequencialmente, as linhas daquele conjunto de instruções vão sendo executadas, né? Essa tarefa, esse fluxo de instruções, ele é construído para atender finalidades específicas. Por exemplo, pode ser realizar um cálculo complexo, pode ser editar um determinado gráfico, pode ser formatar um determinado disco. É um conjunto de instruções e é um passo a passo que vai ser realizado. É a definição mais pura e mais certa que nós temos de algoritmo. A execução de instruções em linguagem de máquina, normalmente gerada pela compilação de um programa escrita em linguagem qualquer, é denominada de tarefa, ou de atividade, ou, na sua versão em inglês, de task. Então, essa execução dessa sequência de instruções na linguagem de máquina, que foi convertida para a linguagem de máquina a partir de uma linguagem de alto nível, né, ou uma linguagem assim como as que vocês estão acostumados a usar, o Java, C#, C++, Python, você tem derivado dessas linguagens uma linguagem de máquina. Essa linguagem de máquina ela tem uma estrutura algorítmica porque ela executa passo a passo. Essa execução passo a passo nós damos o nome de tarefa. E aqui trago para vocês o conhecido de vocês, principalmente daqueles que usam Windows. Com certeza vocês já viram essa janelinha no computador de vocês, se vocês são usuários de Windows, que é o nosso gerenciador de tarefa, ou, na versão em inglês, o Task Manager. Temos aqui os aplicativos e os processos em segundo plano. Essas são as nossas tarefas. Aqui nós temos o gerenciador de tarefas, o Google Chrome, o Microsoft Edge, o OneNote e duas versões do Oracle, né? Essas são as nossas tarefas. O nosso gerenciador de tarefas está gerenciando aí as tarefas. Perceba aqui alguns detalhes interessantes. Aqui, o próprio gerenciador de tarefa é uma tarefa, né? Ele está sendo executado, então ele é uma tarefa, né? Ele tem uma linha de instrução de execução sendo executada no sistema operacional. Um outro detalhe interessante é que o gerenciador de tarefas aqui, o Google Chrome e o Oracle aqui, ele tem esse símbolo que mostra que há subtarefas aqui. Na verdade, são tarefas menores que estão agrupadas aqui nessa tarefa maior, né? E aqui o Oracle tem tarefas repetidas, né? A gente tem aqui a tarefa Oracle VM VirtualBox e outra tarefa Oracle VM VirtualBox com o mesmo nome aqui, né? Então essas são as tarefas. Aqui a gente pode ver as tarefas que estão sendo executadas no nosso computador acessando o gerenciador de tarefa ou digitando comandos lá na linha de comando. Uma informação importante é vocês saberem que tarefas não são programas, né? É muito comum confundir tarefa com programa, mas tarefas não são programas. O programa ele é uma aplicação, um utilitário estático. Ele não tem estado definido. E por estado definido eu quero dizer os valores das variáveis internas e a posição atual da execução, as outras entidades com as quais aquela tarefa com as quais aquela tarefa está se interagindo. Tudo isso compõe aí o nosso estado. O estado diz respeito a tudo que está naquele momento, naquela determinada tarefa. A gente tem algumas variáveis, essas variáveis têm alguns determinados valores que podem mudar no futuro. A gente tem a posição atual da execução que vai mudar no futuro, né? A gente tem lá um contador que está apontando para uma linha determinada naquele momento em que está sendo executado o sistema. Esse contador vai passar para a próxima linha, que vai passar para a próxima, vai passar para a próxima, para que a execução passo a passo do nosso algoritmo possa acontecer. A tarefa ela é a execução sequencial das instruções do programa pelo processador. Então a diferença entre programa e tarefa é que o programa ele está em modo estático, né? Ele
ele não tem aí o estado, não tem valores de variável, não tem a posição que se move no algoritmo, enquanto que a tarefa tem. Ela tem estado interno bastante definido, ela interage com outras entidades, né, enquanto que o programa não interage. Ela tem esse contador das linhas do código do programa, que ele vai passar de linha a linha, executando passo a passo o sistema. Então essa é a diferença. Basicamente o programa ele é estático, enquanto que a tarefa ela se realiza em tempo de execução, ou seja, ela é dinâmica. Uma outra observação interessante e importante é que processos e threads, que são os assuntos do nosso vídeo, da nossa aula, desse ciclo, eles são implementações possíveis de tarefas. Nada mais são, processos e threads nada mais são do que tarefas. Na verdade, um pouco mais do que isso. A gente vai ver nos próximos slides. Nesse slide eu trago uma imagem para fazer uma analogia para vocês entenderem um pouco melhor qual é a diferença entre programa e tarefa, né? A gente tem aqui um contexto, né? A gente pode... aqui tem uma cozinha, né? E uma mulher fazendo um bolo, né? Tá com um livro de receita, até um pouco sujo na mão dela aqui, né? E ela quer fazer com que esses ingredientes se transformem no bolo. Basicamente é isso que ela quer fazer, né? Então, a gente tem qual que seria a analogia para o nosso computador? A própria cozinha. As coisas estão acontecendo dentro da cozinha, assim como as coisas acontecem dentro do computador. Nesse sentido aí de execução de tarefas e de processo, né? O disco poderia ser o lugar onde ela guarda os outros livros de receita, embora eu suspeite que isso aqui não sejam livros de receita, mas vamos supor que isso aqui sejam livros de receita. O lugar onde ela guarda os livros de receita são o disco, assim como o disco no nosso computador é o lugar onde a gente guarda os programas. O que seria então o programa? Aqui o programa é a lista estática de instruções. Em uma receita, em um processo de cozimento, de gastronomia, né, uma atividade de gastronomia, qual que é a lista estática de instruções? Seria a lista de receitas, né, o que ela tem que fazer, o modo de preparo, que a gente tem aqui os ingredientes, né, o modo de preparo. A lista de instruções é o programa. Então a lista de instruções aqui é o programa para executar a tarefa, né? O que seria a tarefa? Seria a mulher pegando essa lista de instruções aqui e executando cada passo. Ela vai, pega os ovos, quebra os ovos, coloca na batedeira, faz todo o processo para transformar esses ingredientes em bolo. Então, nessa nossa analogia, os ingredientes, portanto, seriam a entrada no nosso sistema e produziriam a saída, que nada mais é do que o bolo, né? E aqui, como uma analogia, nós podemos considerar, inclusive, o livro de receitas como sendo um diretório, as pastas do nosso sistema. Onde é que nós guardamos os programas? Nas pastas, não é? Então, os programas estão guardados nas pastas. Da mesma forma que as instruções, as receitas, estão guardadas dentro do livro de receitas. E aí, quem é o processador? É a própria cozinheira, porque é ela que faz as coisas acontecerem. Ela pega, lê a instrução e ela é o membro ativo, né? Ela pega e transforma essas entradas em saídas, né? Ela faz o processamento dessas entradas para se transformarem no delicioso bolo que está mostrado aqui na tela, né? Aqui não tem a imagem de uma tarefa, mas a tarefa é essa mulher fazendo o bolo, né? O ato de fazer o bolo seria a tarefa.